No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre conhecimento e provimento do recurso. Meu nome é Melissa Santos e esse é o canal Manual do Advogado, o canal do maior portal de prática trabalhista do Brasil. Não sei se você já reparou, quando um acórdão é proferido, aparece lá assim, recurso conhecido e provido, recurso não conhecido, recurso conhecido e não provido. Então a gente vê que tem essa divisão, né? Duas partes. O recurso primeiro é analisado quanto à admissão, ao conhecimento e depois ao provimento, e é sobre isso que eu quero te explicar agora. Isso acontece porque o recurso ele é analisado em duas partes. Então a decisão no tribunal, o acórdão, ela é uma decisão colegiada, são 3 desembargadores se for no TRT, então eles vão se juntar e proferir uma decisão colegiada, que a gente chama, que são essas 3 pessoas juntas. Primeiro, o que eles vão olhar no recurso é se ele atende todos os requisitos. Que requisitos, Melissa? O recurso tem uma série de requisitos que ele tem que preencher. Então, são vários requisitos e pode variar conforme cada recurso, mas basicamente, tempestividade, ele tem que ser interposto no prazo correto. Cada recurso tem um prazo correto de interposição e, aliás, tem uma aula aqui que você pode conferir sobre todos os recursos na esfera trabalhista, então eu recomendo que você assista essa aula. Então, cada recurso tem um prazo específico, por exemplo, se for um embargo, 5 dias, se for recurso ordinário, 8 dias, se for recurso extraordinário, 15 dias, cada recurso tem um prazo certo. E você, além do prazo, tem outras questões. Tem que recolher depósito recursal ou não tem? Tem outro requisito próprio. O recurso de revista, por exemplo, ele tem uma série de requisitos próprios. Muitos requisitos importantes que você tem que cumprir. Então, cada recurso tem o seu requisito próprio. Eu recomendo que você assista aquela aula onde eu explico todos eles. Mas o que você tem que saber, então, é sobre os requisitos. Existem esses requisitos. E na análise de admissibilidade, o juiz vai ver se todos esses requisitos foram preenchidos. Se a parte cumpriu todos os requisitos. E ele vai analisar sobre cada um dos requisitos, tá? Então, vamos supor que um requisito da tempestividade, o recurso ele tem que ser interposto no prazo certo. Se a parte interpôs no prazo certo, quanto àquele aspecto, ele vai ser admitido. Se não interpôs, aí ele não vai ser admitido e não vai ser provido. Qual é o problema disso? Quando um recurso ele sequer é conhecido, ele não é admitido, ele nem vai para frente. Então, o mérito dele não é julgado. Então, se você não passar por essa fase preliminar, que é de conhecimento, o mérito do recurso sequer vai ser apreciado. Então, o juiz vai ver se você cumpriu todos os requisitos. Eu vou falar aqui quais são os requisitos comuns a todos os recursos, lembrando que muitos recursos têm requisitos próprios, tá? Assiste aquela aula que eu já falei. Então, o primeiro deles é a tempestividade. Como eu falei, cada recurso tem um prazo certo para ser interposto. O segundo é a recorribilidade do ato. Aquele ato ele é recorrível de imediato. As decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho, por exemplo, elas não são recorríveis de imediato. Tem algumas exceções que pode recorrer de imediato. Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, clica aqui nos comentários e escreve para mim. Mas, em regra, ela não é. Então, nesse caso, a recorribilidade do ato não pode acontecer. Não cabe recurso. Um outro requisito é a adequação. Foi feito o recurso certo? Foi feito o recurso devido? Se deveria ter sido feito um recurso ordinário, você fez um recurso de revista, ou se você fez o recurso de revista, ao invés de fazer o recurso de revista, você fez o ordinário, enfim, você trocou os recursos, porque embora exista a fungibilidade, os recursos, eles podem, né, se ele preencher os requisitos, ele pode ser admitido como outro, ainda que ele tenha sido interposto errado, tem que ver os requisitos próprios. Então, às vezes você interpôs o recurso errado e não dá para admitir ele pela fungibilidade. Então, nesse caso, não tem como salvar o seu recurso, tá? Então, ele tem que ser adequado, tem que ser o recurso certo para o momento certo. Um outro ponto é a singularidade, você tem que interpor um recurso por vez. Então, você já interpôs recurso, você fez 2 vezes o mesmo recurso, ou fez um recurso diferente, teve a sentença e você fez embargos e já fez o recurso ordinário, o recurso ordinário jamais vai ser admitido, porque você já tinha feito os embargos antes. Então, tem a singularidade, tá? Cada decisão, um recurso único. E tem também o preparo. O preparo, sim, que é, como eu falei, né, são depósito recursal, custas. Eu posso fazer um vídeo também só explicando sobre preparo. Se você quiser, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu não vou me ater ao preparo hoje. Então, cumpridos todos os requisitos, o juiz vai falar: admito o recurso, pois cumpre os requisitos de admissibilidade. Passada essa fase, aí sim, ele vai entrar no julgamento do seu recurso em si, nas suas razões, naquilo que você argumentou, naquilo que você quer reforma. Aí sim, ele vai analisar esses pontos. Passada então a fase do conhecimento da admissão do recurso,
ele vai analisar, né? O colegiado vai analisar, e aí você pode chegar a 3 resultados possíveis. O recurso ele pode ser improvido, quer dizer que a parte que recorreu perdeu tudo. Ele pode ser parcialmente provido, quer dizer que a parte que recorreu ganhou alguma coisa e perdeu outra, enfim, foi mantida a sentença quanto a um ponto. Ou ele pode ser totalmente provido, né? Normalmente coloca só provido. E aí sim quer dizer que a sentença originária, né, a sentença inicial foi totalmente modificada quanto ao que você pediu no seu recurso. Lembrando que as duas partes podem recorrer e a análise de admissibilidade vai ser feita separadamente para cada recurso, a menos que seja um recurso adesivo, aí a admissibilidade de um vai ficar condicionada do outro. Isso tudo tem naquela aula que eu falei, que tá no card aqui, tá? Então assiste a aula, mas então cada recurso vai ter, se eles não forem recurso adesivo, cada um vai ter a sua admissibilidade analisada separadamente. E depois também com relação ao provimento. Então pode ser o recurso de uma parte não conhecido e da outra parte conhecido e provido. Pode ser os dois recursos conhecidos e um provido, outro improvido. Ou os dois providos em partes e muda um pouquinho de tudo na sentença. Então você tem que ficar atento como aconteceu no seu caso. Então resumindo tudo isso que aconteceu, o conhecimento quer dizer que a análise de admissibilidade foi feita e o seu recurso passou, você fez tudo certo. E o provimento quer dizer que o juiz analisou o mérito da questão, aquilo que você realmente se insurgiu no seu recurso e ele acolheu o mérito, ou seja, o acórdão decidiu de forma favorável a quem recorreu. Isso quer dizer que o recurso foi provido. E se essa matéria te ajudou a entender melhor a diferença entre conhecimento e provimento, eu peço que você já deixe o like aqui embaixo. Também se inscreve no canal para você ser avisado. Toda terça-feira tem vídeo novo, vídeo de prática trabalhista. E, aliás, esse é o canal do maior portal de prática trabalhista do Brasil, né? Então, lá no Manual do Advogado são mais de 300 matérias. Você pode conferir, inclusive essa daqui. Vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso, se inscreve no canal pra gente se ver na próxima terça. E se até lá, se tiver qualquer dúvida, é só ir no manualdoadvogado.com.br e consultar uma das mais de 300 matérias. A gente se vê na próxima terça. Tchau!